Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo _ Metamédico, onde a gente trabalha aqui a parte de carreira, né? Carreira voltado não só para médicos, mas para todos aqueles que querem ter sucesso na sua carreira. Quero dar aqui as boas-vindas ao Eric, que já está aqui, Daiane, a Francelino, tá? A Leiliane, a Mari. Pessoal que está chegando aqui, eu quero que vocês me digam se está tudo ok com o áudio. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Está tudo ok para a gente poder continuar. O Bruno, Balabram Bruno, seja bem-vindo, Bruno, está sempre presente aí com a gente em todas as lives, tá? E para a gente é muito gratificante ter vocês aqui no perfil para a gente falar de um tema tão interessante, né? Ah, obrigado, Leiliane. Obrigado pelo seu feedback aí, tá bom? A Alessandra Mota tá aqui, a Emoclean também acessando aqui com a gente. É o meu amigo Stanislau, não é Stanislau, certo? Tá aqui. Obrigado aí pela presença de vocês aqui nessa live de hoje. E hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é finanças e investimentos. Claro, voltado, a gente acaba voltando muito, pessoal, quero que vocês entendam isso. Ah, isso aí, obrigado. A gente acaba voltando, assim, boa parte da nossa comunicação para os nossos colegas, tá? Para os nossos colegas médicos. Mas vejam, pessoal, o conhecimento, ele serve para todos os profissionais, tá? Para todos os profissionais de todas. É importante, tá? Por isso que a gente trata bastante dele aqui. Então, se um colega da área, por exemplo, do direito quiser usar esse conhecimento, ótimo. Oi, Tiago, tudo bem? Boa noite, doutor. Tá me ouvindo bem? Só um minutinho, deixa eu só inverter aqui, que saiu o som aqui da. Tranquilo, eu tô te ouvindo bem, tá tudo ok. Doutor Caio tá chegando, doutor Gênison, Clínica FG Físio, vamos entrando aqui, doutora Maria Tereza Leal, Yuri Magalhães, doutor Tiago, que é o nosso convidado de hoje, já está aqui. Tá tudo ok com o áudio, Tiago? Tá Agora conseguindo sim, ouvir agora sim. bem? Tá me ouvindo bem? Estamos, acho que está todo mundo ouvindo bem, sim. Perfeito. Bom, Então, vamos lá. eu estava dando aqui as boas-vindas, Tiago, para o pessoal e falando assim, bom, no nosso perfil, a gente acaba trabalhando muito, né, com os colegas da área médica, mas o conhecimento que a gente compartilha aqui, as dicas, as orientações, elas são úteis para o profissional de qualquer área que quiser utilizar, correto? Afinal de contas, finanças e investimentos deveria ser de todos, né? E deve ser de todos, Exatamente. na verdade. Isso é Exatamente. extremamente importante. Os advogados, os engenheiros, os fisioterapeutas, os dentistas, todo mundo pode usufruir desse conhecimento, certo? Muito bom. Pessoal, quero dizer para vocês que a nossa live vai ficar gravada aqui no perfil, tá? Quem quiser depois assistir, compartilhar, fique à vontade. A gente vai querer que vocês peguem pelo menos esse aviãozinho aqui e passe para pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, tá? Para estar trazendo um número cada vez maior de pessoas aqui para a live, porque esse conhecimento é extremamente importante. E também eu quero avisar aí aos colegas de São Luís que amanhã eu estarei indo para São Luís, onde eu vou participar do evento do Concebe, tá? Aí na cidade, com a palestra Enriquecer Faz Bem à Saúde, que a palestra vai ser no sábado pela manhã, ao lado de grandes, digamos assim, nomes, né, da área de finanças e empreendedorismo. Então, pessoal aí de São Luís, tá? Participe aí com a gente, que vai ser bem legal. O evento tá muito bom, viu? Estou convidando aí vocês, quem tiver aí nas proximidades, quiser aparecer lá, vai ser bem legal mesmo, viu? O evento tá, ó, supimpa. Bom, sem mais delongas, Tiago, acho que está um pouquinho. Como é que está a sua internet? Eu acho que ela está travando um pouquinho aqui. Você Não, pra mim está tá normal. conseguindo? Pra mim tá Está normal. normal? Tá. Aparece travando aqui um pouco. Mas vamos lá. Eu acho que vai melhorar aí ao longo do. Também eu não sei se a minha também. A minha aparece travando para ti, não? Tá, não, tá normal. Tá normal também. Então tá bom. Então, pessoal, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que além de colega médico, né, que é o Dr. Tiago Pereira,
Ele é médico, especialista em clínica médica e atua na área de intensivismo. Ele é especialista em investimentos com certificação CEA, né? Que é emitido pela Ambima, tá? Ele é mentor e consultor financeiro, tá? Oi, olha o Marco Rossini. Boa noite, sou médico aqui em São Bento, Paraíba. Um abraço aí pro pessoal da Paraíba, tá? Eu já estive aí em João Pessoa, aí em Campina Grande, para falar aí também, e achei fantástico aí, viu? Obrigado, Marcos. Pessoal que ainda não segue o perfil aqui, passe a seguir, que é um perfil muito legal para quem quer empreender, ter sucesso na carreira, tá bom? Então, Marcos, se você não segue o perfil, passe a seguir aí, que para você se tornar um metamédico, tá bom? E também o Dr. Tiago, ele é autor dos livros, sendo que um deles eu tenho aqui, tá? Que é o Manual Prático de Finanças e Investimentos para Médicos. Olha, Manual Prático de Finanças e Investimentos para Médicos. E ele é um método para médicos organizarem suas finanças, acumularem patrimônio, receberem renda passiva mensal, reduzindo a dependência de plantões e consultórios, tá? E também ele é autor de um outro livro, que é Reserva de Emergência de 100K para Médicos. Então, Tiago, boa noite, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui no perfil. E eu queria que você falasse um pouco, Tiago, de como que você enveredou por essa carreira aí de investimentos, né? De tirar a certificação, se tornar mentor e consultor financeiro, escrever livros, enfim. Como é que você, de médico, ou já era algo que você fazia antes ou não? Como é que você enveredou aí por essa carreira para a gente entrar no nosso tema central aí da nossa live de hoje? Bem, muito boa noite. Muito obrigado, estou fascinado pelo convite para a gente bater esse papo. Como eu falei, já adiantando aqui, é um bate-papo mesmo, nada muito aqui acadêmico, nada disso. Realmente é um bate-papo aqui para a gente falar de um tema que a gente gosta bastante, que realmente é sobre finanças e investimentos. Então, como o doutor Fernando já falou, eu sou médico, sou especialista em investimentos e atuo aí na medicina intensiva, sou especialista também em clínica médica, formado em 2012 aqui pela Universidade Federal do Pará, fiz clínica médica pelo Hospital Universitário João Baldo de Barreto, lá também credenciada ao UFPA. E aí, assim, a questão do investimento, na verdade, nunca foi, não, nunca fui, assim, confesso que nunca fui a questão de poupar, não tive muito disso, não. E aí já é, inclusive, um dos erros que a gente pode depois, inclusive, provavelmente vai comentar sobre isso. Mas o que me levou a ir para esse lado foi que comecei a ver, durante a faculdade, comecei a ver alguns colegas médicos, que, na verdade, na época eram professores, né, ali com 60, 65, 70 anos, trabalhando, tirando plantão, pegando consultório, emendando consultório, com plantão extra. Aí comecei a ver isso mais ou menos aí durante a faculdade. Mas quando me formei, aqueles professores vieram colegas médicos, e aí eu comecei a ver, quando eu comecei também a trabalhar ali, primeiramente ali no serviço de porta, né, de urgência e emergência, então eu comecei a ver, tem um caso muito emblemático para mim que eu utilizo, que era de uma professora famosa aqui na cidade, tudo, e aí que ela assim, serviu como um exemplo negativo para mim, do que eu não queria relacionado à parte de medicina, que é justamente isso. Chegar aí aos 70 anos, 65, 70 anos, e ela simplesmente pegava, ela estava ali na escala no grupo do WhatsApp, ela pegava todas as escalas, tudo que era plantão extra, ela pegava, ela emendava consultório, virava plantão, pegava à noite, jogava para um lado, ia passar na enfermaria. Então eu comecei a achar estranho, comecei a questionar por que isso acontecia. E aí eu comecei a ver, então, convivendo, né, com os colegas médicos, que era justamente pela questão da ausência, né, quase que total, de uma educação financeira, né? Então, infelizmente, a gente vê coisas muito mais complexas durante a faculdade, mas esse tema, educação financeira, que na verdade deveria ser desde a base, né? Não só na faculdade, mas na verdade deveria ter no ensino fundamental todo esse tema, e infelizmente a gente não tem. Então, eu comecei a ver isso, e aí vi que, na verdade, a ausência total de educação financeira por parte dos colegas médicos, que começavam a se formar, muitos, às vezes, assim, ganhavam só a bolsa, vinham de famílias de baixa renda, enfim, classe média baixa, tinham uma renda muito baixa, ou não tinham renda, ou então só viviam ali com a bolsa da faculdade, aqueles R$ 300, R$ 400 de bolsa, tudo, e aí, de repente, formavam e já começavam a ganhar ali 10 mil, até um pouco mais, dependendo da sua carga de jornada de trabalho. E aí, com esses ganhando, passando praticamente do zero, passando para 10 mil, o custo de vida elevava rapidamente e, consequentemente, depois o colega não conseguia mais sair dessa jornada aí de ficar trabalhando. E aí entra naquela famosa que a gente chama na corrida dos ratos, né? Começa a trabalhar, paga boleto, volta a trabalhar para pagar boleto e assim vai.
E aí foi daí que a gente começou então a ver, começou a pensar bem como é que eu posso colocar, a nossa ideia foi como é que eu posso fazer o dinheiro trabalhar por mim, de alguma forma. E aí, em 2016, eu lembro que procurando no Google, a gente encontrou ali algo sobre renda passiva, o conceito de renda passiva, e logo em seguida a gente conheceu os famosos fundos imobiliários. Então, assim, nossa opinião, Uhum. muito conhecido como os maiores ativos geradores de renda passiva do mercado. Então, foi a partir daí que a gente começou a estudar em 2016, aí também estudei um pouquinho de tesouro direto, comecei a ver como é que funcionava também. Coloquei, eu lembro de ter feito, na época não tinha nem Pix, não era o TED, lá fazia, esperava cair o dinheiro na conta. Lembro de ter aberto a conta da corretora, mandei ali R$ 30 lá na época lá para a corretora, demorou mais de uma hora para cair, para que tinha medo de que o dinheiro ia sumir e tudo. E a gente fez aqui o primeiro investimento ali no fundo imobiliário, fez no Tesouro Direto. Mas aí de 2016 a 2019 comecei a cometer, já tinha casado ali logo depois da faculdade, comecei a cometer também alguns erros, não tinha conhecimento ainda, comecei a cometer vários erros, inclusive alguns desses erros a gente cita no livro, então a base do livro ele veio também nessa história da questão dos erros que os médicos cometem, e aí para depois ir Uhum. evoluindo até chegar na parte dos investimentos propriamente dito. E aí então, de 2016 a 2019 estudei, mas deixei meio que de lado também residência, trabalho e tudo. Aí 2019, de fato, eu então abri o perfil no Instagram, comecei a falar o que eu estava fazendo, basicamente, e aí aos poucos comecei a abordar, comecei a fazer alguns atendimentos, alguns tirando dúvida, tudo, até que em 2022 a gente resolveu então tirar de fato a certificação, que a gente começou a ver que o negócio estava ficando mais profissional, e aí a gente, para ter uma certificação, para ter bem um registro, tudo direitinho, e poder fazer os atendimentos, comecei a prestar algumas consultorias ali individuais, então a gente resolveu tirar a certificação, paramos ali 3 meses para estudar a parte da certificação, toda a legislação, tudo, e conseguimos ali, graças a Deus, tirar de primeira ali a certificação em março de 2022, vai até completar agora, tem até que renovar agora em início de 2025, já até chegou a mensagem que eu preciso já renovar a certificação, são 3 anos, e aí então foi daí, em 2022 a gente tirou a certificação, e continuamos conversando com colegas, tudo, consultoria para lá e para cá, até que início desse ano surgiu aí, eu entrei numa mentoria, a mentoria falava um pouco sobre a questão de escrever um livro, eu digo, não, nunca imaginei de escrever, mas aí surgiu, o nosso mentor lá falou, olha, tem uma estratégia que te utiliza para escrever livro de uma maneira mais rápida, assim, mais simples, que seja um livro, não é aquele livro extremamente técnico, o meu livro não é um livro assim que vai mostrar gráfico de fundamentalista, nem análise técnica, nada disso, ele é um livro realmente mais com conhecimentos gerais, que vai se aprofundando ao longo da leitura, e uma leitura simples. Eu escrevi o livro como se fosse uma conversa, como se eu estivesse conversando realmente com um colega. Até que então surgiu ainda em junho, a gente então conseguimos escrever em 3 meses, escrever, diagramar, capa, toda aquela história, e conseguimos então em junho lançar aí o livro, e há umas 2 semanas atrás atingimos aí a marca de 1.000 livros vendidos, já nesses 3 meses e meio aí, desde que a gente lançou o livro. Olha, excelente, viu, pessoal? Eu estou com um exemplar aqui, tá? Do livro aqui, ó, Manual Prático de Finanças e Investimentos para Médicos, tá? Aí, depois você passa aqui, Tiago, como é que, quem quiser adquirir, como é que faz? E já tem uma pessoa aqui que perguntou como comprar o livro da reserva de emergência de 100K, que ele falou, é a Rafiol, o nome Link do da bio. perfil. Tanto Hein? o meu livro físico, esse aí, o meu livro físico, quanto esse livro digital que a gente lançou agora, domingo dessa semana, a gente lançou esse reserva de emergência, foi lançado nesse domingo. Eles estão no link da minha bio. Então, só você entrar no link da bio, vai ter o link lá para você comprar o livro físico, que eu mando para sua casa, para todo o Brasil, com frete grátis, e também o livro digital, que você já tem acesso na hora. E o livro físico, você recebe, além do livro físico na sua casa, de imediato você já tem acesso ao livro digital, ao audiobook e também 2 treinamentos que estão inclusos dentro do combo lá do Super Livro. Tanto do livro físico também quanto do livro digital. E, Tiago, acho que está travando bastante a sua transmissão, É a viu? minha. Pelo Deixa menos eu. aqui para mim, tá? Pra mim tá normal. Tanto a sua quanto a minha. Mas eu vou botar aqui pro 5G, então, somente. Tá bom, você pode dar uma checada aí para a gente poder avaliar. Então tem a Jeane, tá aqui, o Jonathan, Dr. Ferrari Melo, Márcio Vefra. Legal, Pronto. o pessoal tá chegando. A gente está só fazendo um ajuste aqui na internet. Deixa Já eu ver mudei aqui pro aqui. 5G. Ainda continua. Ainda Aí pra mim a sua continua, tá mas travando agora. parece que deu uma melhorada aqui agora, tá? A gente está dando uma melhoradinha aqui na transmissão. Vamos ver aqui como é que fica. Estou tentando ver aqui.
Melhorou aí, Para Thiago? mim, a sua tá meio. Oi? É a sua que tá travando um pouquinho agora. Antes estava normal. É? O perfil aqui, a Plus Belli, colocou que deve ser a região aqui do Pará, será? Bom, É, tava normal. Aqui tá rodando tava normalmente. não. A minha. Tá. Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo e vamos ver se Aham, melhora aqui ao longo do caminho. Você colocou certo. aqui, ó, o métodos práticos, o método para médicos organizarem suas finanças. Então a gente parte do princípio que o médico já não costuma organizar suas finanças. E isso eu posso dizer também que eu Exatamente. vivenciei na pele, né? A- Perdão. Acumularem patrimônio e não plantões ou mais trabalho, né? Como a maioria acaba fazendo. E receberem renda passiva mensal, sendo que grande parte dos médicos, na verdade, se baseia em renda ativa, né? Aquela renda que Exatamente. depende diretamente do trabalho, né? Então, Exatamente. vamos falar um pouquinho aqui como é que o médico pode organizar suas finanças. Então, a gente com esses atendimentos, né, de consultoria, tudo do nosso programa, que a gente tem um programa também de acompanhamento individual, que a gente ajuda os colegas aí a traçar todo esse passo a passo, desde a parte de organização financeira. Confesso que eu imaginei que poderia acontecer, mas me confirmou o que eu já imaginava. A gente começou a fazer esses atendimentos e é impressionante como tem colega que não sabe nem quanto ganha e quanto gasta. Que começa aí do mais básico do básico. Então a gente chega, o primeiro ponto do nosso atendimento é isso, a gente vai, ele coloca ali um mapa mental, abre ali um mapa mental, a gente anota, bem, me diga aí quanto é que você ganha. Aí ele começa a pensar, mas peraí, acho que eu ganho aqui, deixa eu ver. Ah, não, mas tem mais um outro ali. Aí ele começa a se enrolar por aí. Aí quando vai para a parte de despesa, piorou. E eu não sei quanto é que eu gasto. Ah, eu não sei quanto é que eu tenho, cartão de crédito, não sei o valor. E assim, então assim, é daí, é o mais básico do básico, que realmente é esse, é essa parte. O erro começa realmente aí, é por achar que, inclusive, até interessante que teve um caso, de um colega que chegou, não cheguei a fazer o atendimento com ele, porque ele simplesmente disse que não precisava. Porque ele falou que ele tem uma renda muito alta, de 150 mil, trabalha, ele é empresário, na verdade, não é só médico, mas ele trabalha ele também alugando equipamentos médicos, tudo, enfim. Ganha ali, falou que ganha 150 mil por mês, e por conta disso, por exemplo, ele falou que não precisa de reserva. Não precisa de reserva de emergência, porque ele já ganha muito bem. Então, enfim, a gente tem realmente muitos casos de colegas que cometem esse erro, acham que nunca vai acontecer nada, que não precisa ter Uhum. nenhum tipo de organização. Então, o erro, o mais básico é isso. Para controlar as finanças, é sentar realmente, ou numa planilha, ou num planner, papel e caneta que seja. Aplicativos, tem milhões de aplicativos hoje disponíveis na internet, para você simplesmente fazer o básico, anotar quanto você ganha e quanto você gasta. E um outro ponto importante, é sempre interessante levar em consideração, eu vi até que você falou no story, né, antes da divulgando essa nossa live, a questão do valor que o médico ganha por hora, né? É Exatamente. impressionante como o colega também não sabe quanto ele ganha por hora. E esse ganhar por hora não é só você estar dentro do hospital, dentro do consultório. Inclui também o deslocamento, porque às vezes tem colega que, eu ganho no plantão um valor a mais, mas é lá no interior, a 200 quilômetros daqui. Então você precisa levar em consideração o deslocamento nesse seu custo de hora que você está ganhando ali pelo plantão, por exemplo. Então é também um outro erro que é bem interessante que os colegas esquecem. Que às vezes assim, eu vou naquele plantão ali que fica a 60 quilômetros da minha cidade, mas eu vou ganhar mais. Aí eu pego e falo, mas será que você está ganhando mais mesmo? Coloca aí o custo de deslocamento, o tempo, a gasolina, o combustível, e ainda tem mais um detalhe, o risco que você está cometendo ao sair e se deslocar, e às vezes o colega não tem seguro de vida, por exemplo, então ele comete também o risco da ruína, que é um risco que a gente cita no livro, que é o risco de ter um acidente, você vai se acidentar, vai ficar inválido, Tá ou falhando. até infelizmente morrer, ou então. Deixa eu ver aqui, Thiago, tá falhando bastante. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Deixa eu ver aqui, deixa eu me deslocar um pouquinho aqui, ver se Tá. eu fico mais perto aqui do. Deixa eu ver se melhora. O Eu meu. vou vir mais para perto aqui do. Pessoal, eu tô me movimentando aqui, eu tô vindo aqui mais para perto do roteador, tá? Deixa eu só me posicionar O aqui, meu ver aqui se, eu tô bem se melhora. em Eu tô frente mais aqui do próximo. roteador. Eu tô bem aqui perto também, vim até para um outro local aqui para ver se melhora. Vamos ver se melhora, pessoal. Tem bastante gente entrando aqui. Acho que agora vai ficar melhor. Vou colocar aqui essa visão aqui. Ok. Você pode
continuar, Thiago? Acho que deu uma melhoradinha aqui. Agora parece que ficou melhor mesmo. Pois é, então o colega precisa levar em consideração essa questão do quanto ele ganha por hora, né? E às vezes ele quer pegar, por exemplo, um plantão ali no interior, por exemplo, e aí ele esquece de levar em consideração o deslocamento para o interior, ele esquece de levar em consideração o custo da gasolina, ele esquece de levar em consideração, por exemplo, às vezes o colega não tem seguro de vida, por exemplo, e aí então ele Aham. corre o risco, que é um risco que a gente cita no livro, que a gente chama de risco da ruína, que é o risco de você se acidentar, o risco de você ter uma invalidez, e aí você então, aquele alguns reais a mais que você ia ganhar por hora, você acaba cometendo um erro muito grande, porque às vezes era melhor você ficar perto da sua casa, ganhando um pouquinho menos, do que fazer todo esse deslocamento e ganhar um pouquinho a mais. E às vezes nem ganha tanto a mais, ganha até a mesma coisa, porque você precisa levar em consideração o custo por hora, né? E não o valor. Ah, porque lá eu ganho 2.000 e aqui eu ganho 1.500 no plantão. Mas será que esses 500 de diferença, será que vale a pena mesmo ganhar esses 500 a mais e deslocar 200 quilômetros daqui, por exemplo? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Nós somos bem, digamos assim, ruins, né, de fazer esse cálculo e de levar isso em consideração. Geralmente a gente acaba vendo apenas o valor bruto, né, aquele valor que você recebe ali, e aí a partir daí então a gente acha que está ganhando bem. Tiago, segundo aí a demografia médica de 2022, 2020 e foi corroborado pela de 2022, um médico ganha em média no Brasil em torno de R$ 30.000, trabalhando cerca de 60 a 80 horas por semana, né? 30 mil reais mensais. Claro que tem uma faixa que ganha mais, outra que não ganha tanto, mas É a se média, né? a gente fizer isso, fizer essa divisão, o valor da hora trabalhada vai ser mais ou menos em torno de R$ 100, É, tá? Ou exatamente. seja, Exatamente. ou seja, é um valor Agora de você tem que hora ver trabalhada bem baixo baixo. pro nível de entrega que a gente tem, né? Para o nível de Com entrega, vamos certeza. falar assim. Com Então, pessoal, para se certeza. organizarem financeiramente, comecem a entender quanto vale a hora trabalhada de vocês. E a hora trabalhada, você pega todo o valor que você ganha no mês e divide pelo número de horas que você trabalha para ter aquele ganho, tá? E aí, então, você vai chegar na sua hora trabalhada. E o mais importante é você agir continuamente para aumentar o valor da sua hora trabalhada. Correto, Tiago? Com certeza. E aí entra, por exemplo, aquela história. Eu lembro que me formei há 10 anos, 11 anos atrás, e um famoso pronto-socorro aqui da nossa cidade pagava R$ 1.000 o plantão na época. 11 anos depois, continua pagando os mesmos R$ 1.000. Então, lembrar de considerar que também o médico não faz essa conta, a inflação do período. Então, Exato. você precisa ver que ao longo do tempo o dinheiro ele vai perdendo valor. É só lembrar o preço do refrigerante, que seja, sei lá. Qualquer coisa que você lembre, vai lembrar que era muito mais barato antigamente o preço do pão, que seja. Eu lembro de comprar pão a 10 centavos, 50 centavos. Hoje em dia já é no peso, você vai ver, já dá 1,60 às vezes um pão. Então, coisas simples que você vai ver. E o nosso salário ele não aumenta proporcionalmente à inflação, não tem jeito. Até certo dia, umas semanas atrás, um colega coordenador de Manadotês que eu trabalho, parou para fazer essa conta de quanto ele ganhava há 4 anos atrás. Eu peguei e entrei naquela calculadora do cidadão, né, que tem no site do Banco Central, que a gente consegue botar o valor, aí ele vai calcular automaticamente a inflação do período. E aí eu mostrei para ele, olha, você ganhava X, aqui você deve estar ganhando Y agora. Aí ele falou, não, mas quando? Meu salário não é tudo isso. Eu falei, pois é, a inflação que você perdeu, então o seu dinheiro está perdendo valor ao longo do tempo. E aí isso também o colega não leva em consideração. Então um plantão que é o mesmo de R$ 1.000 há 10 anos atrás continua 1.000, sendo que agora não é 1.000. 1.000 de 10 anos atrás hoje vale 600, 700, talvez nem isso. Exatamente. Então, pessoal, tem que ter essa ideia. A inflação é um dos maiores inimigos, né? Para quem quer investir, ou para quem não investe. Na verdade, eu diria até isso, né? Exatamente. É um dos Para maiores quem não investe, inimigos de quem exatamente. não investe, né? Porque você fica anos ganhando aquele valor igual, mas o valor do dinheiro vai diminuir, né? Por uma série de razões aqui. Aí tá aqui a Clínica Lumine, Trick Carneiro, grande amigo Rodrigo Foronda está aqui, Eleutério Pignaton, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos aqui ao perfil. Quem não segue o perfil ainda, eu peço que sigam, tá? Para aprenderem mais sobre como ter sucesso na carreira, né? Não só finanças, investimentos, mas outros temas que a gente trata aqui. E hoje eu estou com um amigo aqui, Tiago Pereira.
e a gente está falando sobre o tema Finanças e Investimentos para Médicos, né? Ele está falando também um pouco da obra, né, do livro dele, Manual Prático de Finanças e Investimentos para Médicos, né? E isso é extremamente importante hoje, porque se você não souber cuidar do dinheiro que você ganha, existe inclusive uma frase, Tiago, de Warren Buffett, né, que ele fala assim: se você não descobrir uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer, né? Então, Exatamente. eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Então, olha, o Henderson Cavalcante colocou aqui, Tiago é top, parabéns. Então, eu queria que Valeu, você Anderson. comentasse um pouquinho, Tiago, com a gente aqui, a diferença entre renda ativa e renda passiva, né? A renda que depende diretamente. Por que que o médico muitas vezes tem vários vínculos empregatícios? Ele é funcionário público, ele é autônomo, ele tem o consultório dele, ele faz sobreaviso. E isso tudo é renda ativa. E como é que ele faz para construir fontes de renda passiva ao longo da carreira? Exatamente. Esse é um erro também muito comum dos colegas, é confundir a renda ativa com a renda passiva. Então, às vezes, chegam também alguns colegas, eu ganho bem, eu estou trabalhando bem, tudo, então estou ganhando minha renda passiva, tudo. Você fala, não, peraí, calma. Aí o conceito é bem básico. Renda ativa é aquela que você precisa sair de casa para trabalhar. Acho que é um resumo de uma maneira bem geral. Saiu de casa, precisou sair para trabalhar, é renda ativa. Precisou se dedicar a alguma coisa, mesmo que não seja saindo de casa, mas, por exemplo, um home office que seja, mas você precisa lhe dedicar a hora da sua vida para ganhar aquele dinheiro, então é renda ativa. A renda passiva é aquela que o Warren Buffett cita, é aquela que você, enquanto está dormindo, o seu dinheiro está trabalhando para você. E aí existem algumas formas de gerar essa renda passiva. O que a gente fala muito aqui é sobre a parte do investimento em si. Alguns tipos de investimento em que você começa a colocar seu dinheiro todo mês, vai colocando ali o dinheiro para trabalhar por você, investindo em ativos dos mais variados possíveis, e esse dinheiro vai trabalhando por você ao longo do tempo. E no começo, ele pode parecer pouco, ali alguns centavos, às vezes, alguns reais, só que isso, os juros compostos vão começar a trabalhar para você e ao longo do tempo vai fazendo a bola de neve que a gente chama de juros compostos, que isso vai virando reais, dezenas de reais, centenas, milhares, e quando você vê, você já está recebendo um plantão sem sair de casa. O seu dinheiro já gerou uma quantidade suficiente de renda passiva, que é esse dinheiro que cai na sua conta sem você precisar sair de casa. Às vezes já começa ali pagando uma Netflix, começa pagando ali a sua conta do celular, depois já está pagando ali a sua conta do seu canal fechado, enfim, começa a pagar outras contas mais caras, paga água, paga luz, quando vê, ele já está pagando ali um plantão e já está, às vezes, dependendo do valor que você acumula ao longo do tempo, ele já vai estar pagando o seu custo de vida. E aí, nesse momento, você alcança a tão sonhada independência financeira, que é quando você tem um patrimônio suficiente para te gerar uma renda que consiga bancar os seus custos de vida. Então, a diferença básica é essa. A renda ativa é aquela que você precisa trabalhar, e aí, das mais variadas formas. No caso do médico, né? Plantão, consultório, tirando ali sobreaviso, enfim, cirurgias, tudo isso é renda ativa. Uma renda passiva, por exemplo, fugindo da questão dos investimentos. É você, por exemplo, como tem vários colegas que fazem isso, compra ali, por exemplo, um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassom e aluga para um outro médico. Aí o médico repassa isso para outra pessoa e aluga. Aí isso já é uma renda passiva. Então você está alugando um aparelho ali, você não está tendo trabalho diretamente para ter que lidar com aquele valor, com aquele produto. Então aquilo ali já é um tipo de renda passiva. Um outro tipo de renda passiva, aluguel de imóvel. Você compra ali um imóvel e aí bota para alugar, aquilo também é uma renda passiva. Só que qual é a grande diferença dessas rendas passivas? Porque, por exemplo, imóvel, você precisa lidar com o inquilino, você precisa fazer reforma, tem que pagar imposto, corretor, não sei o que, pagar taxa de IPTU, tudo. Aí esses aparelhos, por exemplo, médicos, você precisa fazer manutenção também. Como você é o dono, você que precisa fazer manutenção. Quem faz a manutenção não é quem está alugando. E aí qual é a grande diferença, então, disso para os investimentos? Para os investimentos você não precisa fazer nada. Você simplesmente ali abre a sua conta na sua corretora, no seu banco ali, enfim, 1 hora por mês, que seja, dependendo da sua estratégia. A gente sempre é muito a favor daquelas estratégias que você vai carregando o investimento ao longo do tempo. A gente não gosta muito dessa estratégia de ficar girando o patrimônio o tempo todo, porque se você é médico, teoricamente você não tem tempo para ficar acompanhando muito o mercado, então você consegue ali com pequenas movimentações ao longo do mês. E aí de vez em quando fazer ali uma análise, claro, se você puder fazer isso, estudar um pouquinho e fazer isso por conta própria, tudo bem. Se você não puder, contrate alguém então para poder fazer essas orientações, ter essas orientações com pequenas movimentações ali por mês, a cada 3 meses, enfim, você consegue ter uma boa carteira de investimento e sempre diversificada, nunca só concentrada em um tipo de ativo, e aí você vai então ao longo do tempo recebendo essa renda passiva. Aí o erro também
é achar que você já vai botar o seu primeiro dinheiro e já vai cair logo um plantão para você na sua conta. Aí às vezes o colega chega assim, pô, se eu botar 10 mil, quando é que vira 100 mil? Aí eu digo, aí não tem como, né? Não tem como fazer dessa forma. A gente precisa que os juros compostos trabalhem a nosso favor e isso demanda um tempinho. Claro que se você botar um valor muito alto, rapidamente ele vai crescer. Mas se você começar com valores mais baixos, ele demora um pouquinho, mas ao longo do tempo, a ideia é que você vai investindo cada vez mais, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda que você ali, quem está aqui acompanhando a gente, que se formou agora ou está se formando, desde o primeiro salário, se você começar a fazer isso, rapidamente você vai alcançar valores mais altos, porque você vai estar utilizando o grande fator a seu favor, que é o tempo. Então, o tempo, ele ali na fórmula de juros compostos, ele é exponencial, né? Então, ele é o único ponto que é exponencial. Então, se você começar o mais rápido possível, mais tempo você vai dar para o seu dinheiro trabalhar por você, e aí você vai conseguir alcançar, então, maior patrimônio e, consequentemente, vai começar a receber o retorno desse dinheiro ao longo do tempo. Excelente, Thiago. Muito bem resumido e muito bem colocado. Eu ia te pedir aqui uma coisa. Ainda tá. Agora acho que está melhorando já a conexão. Eu ia pedir para você sair e entrar de novo, mas eu acho que agora parece que tá ficando melhor aqui. E agora já está bem mais estável. Acho que dá para a gente continuar assim. Tem uma pergunta aqui do Trick Carneiro. É uma pergunta, eu acho que é a melhor pergunta que eu já ouvi até hoje em todas as minhas lives. Que eu já ouvi, não, que eu vi. Ele fez a pergunta para mim, Thiago, mas assim, eu vou colocar o meu ponto de vista e você coloca o seu. Fique à vontade, tá? Porque ele coloca assim, Doutor Francinaldo, boa noite. Se trabalharmos em prol de um propósito, que é ser médico, dinheiro não seria uma consequência? Pois é. Trick Carneiro, parabéns pela pergunta. Eu acho até que eu vou gravar um vídeo sobre isso, fazer um stories, porque a sua pergunta ela é fantástica. Se você me fizesse essa pergunta 20 anos atrás, eu iria te responder que sim. Basta você buscar o seu propósito, basta você ser bem qualificado, fazer uma boa faculdade, fazer uma boa residência, uma pós-graduação, ou ir para o exterior, fazer alguma coisa assim, e o resto tudo seria consequência. Essa seria a minha resposta 20 anos atrás. Hoje, a minha resposta é não. Né? Um grandíssimo não. Só você trabalhar pelo seu propósito não quer dizer que você vá... Eu não vou nem usar o termo ganhar dinheiro. Eu não vou dizer que você talvez não vá prosperar ou não vá enriquecer com isso. Provavelmente, se você fizer só isso, você vai enriquecer os outros. Você vai enriquecer os bancos, os planos de saúde, o governo, ou outros entes do sistema, que eu chamo, com todo o seu conhecimento, com todo o seu propósito. Isso não quer dizer que você não deva ter o seu propósito, tá? Então, o seu propósito ele tem que vir primeiro. Só que só ele não é suficiente hoje para você ter, digamos assim, a prosperidade, a riqueza. Você precisa entender que, além de você ser bom médico, ser bem qualificado tecnicamente, você precisa desenvolver outras habilidades. E uma delas é saber cuidar do dinheiro que você ganha. A medicina, ela vai te trazer o dinheiro, sem dúvida nenhuma. Tudo bem que você vai ter que trabalhar muito, né? Porque nós já vimos que a nossa hora trabalhada é baixa, mas você ganha. A questão é o que você vai fazer com o dinheiro que você ganha. Você vai gastar tudo? Você vai torrar tudo ou você vai tirar uma parte dele para investir, para fazer uso do juro composto e com isso lá na frente você poder ter uma fonte de renda que não dependa do seu trabalho. Então eu diria hoje assim, só qualificação técnica, só o propósito, sozinho, é grande chance de você não ter o dinheiro ou só ficar sempre dependendo do trabalho. Agora, se você ao longo do caminho adquirir outras habilidades, aí sim você pode inclusive depois, não é, Tiago, de um determinado momento dizer agora eu posso fazer só o meu propósito, porque agora eu não dependo mais dele financeiramente. Então, eu queria ouvir a sua opinião. Tá? Minha opinião é essa. Hoje eu acredito que não. 20 anos atrás eu acreditava que sim e paguei um preço muito alto por acreditar nisso. Hoje eu acredito que não. Exatamente, com certeza. Você falou tudo. Realmente, há algum tempo atrás a gente pensaria dessa forma também. E aí, infelizmente, ainda tem, só que isso não sei se
dentro da própria classe médica tem esse pensamento. Acredito até que tenha também. Tem. Mas de fora tem muito essa ideia de que médico é é sacerdócio, né? Você tem que, trabalhar, porque você quer ser médico, você quer ajudar os outros. E como se a gente não precisasse ser remunerado, né? Pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe essa possibilidade de você fazer um trabalho e não ser remunerado. Se você vai ali, é só contrata um pedreiro, pede para fazer algum serviço na sua casa, ver quanto é que ele vai cobrar. Então, assim, não faz sentido a gente trabalhar, estudar 6 anos, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 de residência. Às vezes também, eu, por exemplo, demorei 4 anos para passar na faculdade de medicina. Foram 4 anos estudando, 6 anos de faculdade, residência, quer dizer, que faz tudo isso para no final só ficar dependendo de migalhas aí do governo, por exemplo. Aí quer dizer, você começa a trabalhar, ganha relativamente bem, aí você não cuida do seu dinheiro, você não separa uma parte do seu dinheiro, aí quando chegar lá na sua velhice, na sua aposentadoria, entre aspas, você vai depender do INSS, que vai te pagar ali 7 mil reais no máximo por mês. Isso se você tiver feito ali, liberado ao longo do tempo, né, ter feito ali a dedução do seu imposto ao longo do tempo do INSS, aí você vai receber no máximo 7 mil reais por ter trabalhado ali 35 anos, 40 anos na medicina. Então, assim, realmente não faz nenhum sentido. E você não pode ficar só como médico, você precisa realmente ter a questão Existem algumas inteligências, né? Então, tem a inteligência médica, e tem também que ter a inteligência financeira, se for possível também, a inteligência da parte do empreendimento. Então, assim, dependendo da sua área que você faça, por exemplo, quer ter um consultório, para você gerir um consultório, não é tão simples assim quanto parece, não. Então, realmente tem muita coisa que você precisa saber. A parte de gestão, ela também é algo que deveria também estar sendo abordado na faculdade, que também não é. A gente sai da faculdade, não sabe lidar com dinheiro, não sabe montar um consultório, não sabe imposto de renda, como é que faz, como é que funciona, quanto ganha, quanto eu cobro, quanto eu não cobro. Então, assim, são várias coisas que deveriam estar sendo abordadas durante a faculdade. A gente passa ali 6 anos, aqueles 2 anos básicos ali, que muitas das vezes, infelizmente, não serve para muita coisa. Aí pega ali mais 2 anos da parte médica, que aí tudo bem, é a parte de fato clínica. 2 anos de internato ali, que realmente é a parte prática. Só que a gente não deixa ali, muitas vezes, de aprender coisas super importantes, como, por exemplo, essa questão da inteligência financeira, de saber lidar com o dinheiro, de separar uma parte, de lembrar que o futuro vai chegar, que às vezes ainda tem também aquela pessoa que pensa assim, e se eu morrer amanhã, então eu vou gastar tudo hoje, tenho que viver tudo hoje, porque eu não sei com o que vai acontecer amanhã. Só que, infelizmente, aliás, ou felizmente, né, estatisticamente, você vai estar vivo, né? Você vai estar vivo e cada vez mais a medicina está evoluindo e a qualidade de vida está aumentando, o tempo de vida está aumentando. Então, há alguns anos atrás era 50 anos de expectativa de vida, 60, 70. Hoje em dia já tem alguns estudos, às vezes, acima de 70, 80 anos de expectativa de vida. Então, o futuro vai chegar e você vai ter se arrependido, que assim, é o maior arrependimento que a gente escuta quando a gente conversa com os colegas podia ter começado antes, queria ter começado antes. E eu mesmo cometi também esses erros. Queria eu ter todo esse conhecimento que a gente tem, claro, que vive aprendendo, vai continuar aprendendo no correr da vida, mas queria ter esse conhecimento da parte de finanças desde o primeiro salário ali, quando a gente se formou e foi ali para o interior começar a trabalhar. Infelizmente não teve, mas agora, enfim, correr atrás, se né? alguém me Correr atrás do perguntar assim, prejuízo. o que eu queria ter começado mais jovem, mas nunca é tarde, né? Eu acho que isso é importante Sim, ficar com essa exatamente. mensagem. Teve É uma melhor live que começar eu fiz. tarde do que não Sim, começar, né? com certeza. Eu fiz uma live há um tempo atrás que o colega perguntou assim: tenho 42 anos, ainda dá tempo de investir. Eu falei, oxe, dá, E como, pelo menos né? mais 40 anos de vida. Né? Então dá sim, mais do que suficiente. Olha, Claro que você e eu vou te precisa falar o sempre seguinte, estar ajustando, né? Você precisa estar ajustando o seu objetivo, né? Pô, agora, acho que foi, não sei onde foi que eu vi agora há pouco, uma colega médica postou que uma pessoa chegou para ela e falou que tem 30 mil reais agora e daqui a 7 anos ela quer ter 3 milhões de reais. Aí realmente fica difícil, a não ser que ela empreenda. Porque da medicina, tirando plantão, é praticamente impossível acumular um valor desse de forma tão e olha, rápida, pessoal, partindo praticamente do zero. eu vou mostrar aqui para vocês como que a minha vida mudou. Vocês podem ver isso, olha, essa aqui é a minha estante aqui, ó, uma parte dela. Vejam quantos livros de medicina tem aqui. Né? Não que eu não estude medicina, sem dúvida nenhuma. Eu tenho meus livros, meus tratados e tal. Mas se vocês verem aqui, é quase tudo finanças, carreira médica, mindset, empreendedorismo, produtividade, que foi um tema que eu tratei aqui há 2 lives, que é que o médico é extremamente improdutivo do ponto de vista de gestão de tempo, tá? Então, essa é uma mudança de mentalidade total que a gente tem que ter como classe. E eu digo até, Tiago, que é uma questão de sobrevivência de classe, porque da forma que as coisas estão andando hoje,
Para a gente Bacana. sobreviver como classe, a gente tem que pensar, deixar de focar apenas na qualificação técnica. A qualificação técnica é importante, só que a qualificação técnica não te diferencia mais no mercado. Ela pode te diferenciar entre os pares, mas no mercado já comoditizou, que a gente fala, né? Já virou commodity. O que vai te diferenciar são as suas outras habilidades. E Infelizmente, aproveitando médico aqui, está Thiago, virando commodity mesmo. já virou. É. Hoje, eu vou dizer, hoje vou usar um exemplo aqui. Hoje um médico recém-formado ganha a mesma coisa num plantão do que um staff com 30 anos de experiência. Qual é a diferença aí? Financeira nenhuma. Eu como staff, dei plantão com residente ganhando a mesma coisa que ele. Assim, residente que já tinha terminado a residência, né? Quer dizer, era recém-formado do ponto de vista da neurocirurgia, ganhando a mesma coisa que ele, num plantão em que eu tinha 20 anos a mais de experiência do que o sujeito. Então já Se fosse seguir a regra, né? Era para você ganhar muito mais pelo tempo de experiência, mas assim, sabe que não é a mesma coisa, o plantão ali é o mesmo, então não tem diferença. E, Tiago, tem uma pergunta aqui da Jeane. Vale a pena retirar 100 mil reais de previdência privada para investir? Aí você pode falar um pouquinho, né, para a gente agora já em produtos de investimento, né? Porque a gente falou aqui de ter a reserva e tal. Você falou aí um pouco de ações, de fundos imobiliários, alguns investimentos de renda fixa. Vamos falar um pouquinho aqui para o pessoal que não conhece ainda. Certo. Enfim, é com quem que tá falando? É a Giane, né? Giane. Giane. Então, Giane, depende, tá? Depende do que você vai utilizar esse dinheiro. Esse dinheiro aí, ele é para pagar o quê? Para pagar uma dívida? Por que você quer sacar esse dinheiro? Ou você já está no momento ali de aposentadoria, entre aspas, e já quer utilizar esse dinheiro? Então, infelizmente, não tem como fazer uma análise aqui sem eu posso entender a colocar sua só um situação. cenário, né? aqui, Tiago? Acho que para facilitar. Pode ser. Vamos partir do princípio que a Jeane tem um PGBL e que esse valor já tem mais de 10 anos, ou seja, ela já não vai ter mais aquela redução, né, do tributo, que é uma tabela regressiva e o dinheiro está lá. Vamos partir desse princípio. Eu não sei se é esse o caso, Jane, mas a gente precisa ter um ponto de partida para poder ver o que é que seria melhor. A gente sabe que o PGBL, a partir de 10 anos na tabela regressiva, o imposto de renda não reduz mais. A partir daí, eu acho que a alíquota fica em 10%, se eu não estou enganado, 10%, e não reduz mais. Então, vamos partir do princípio que o cenário é esse. Nesse caso, aí sim, se você já pode, passou de 10 anos, a alíquota já está na alíquota mínima de 10%. Não faz mais sentido, você não tem mais vantagem tributária por estar com esse dinheiro aí. E aí, pode sim ser uma possibilidade de saque. Agora tem que ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Se esse dinheiro, você já vai utilizar esses 100 mil agora, se você for utilizar, sei lá, de repente, quero comprar uma casa, um carro, não sei, tem um objetivo específico desse dinheiro, quero aproveitar para comprar à vista, aparecer alguma coisa para desculpar. Ou então, por exemplo, teve o caso do colega que queria comprar um aparelho médico que ia ajudar ele a aumentar o salário dele, porque ele ia conseguir ganhar mais com aquele aparelho que ele ia comprar. Aí, de repente, pode ter esse tipo, porque você já está na alíquota mínima, já passou de 10 anos, já está na alíquota mínima, então já não faz mais tanto sentido do ponto de vista tributário você manter aquele dinheiro lá, poderia sacar. Agora, se você não vai utilizar todo o dinheiro, você quer utilizar uma parte dele, reinvista esse dinheiro em outro produto do mercado financeiro. Aí pode ser ativos de renda fixa, como ativo de tesouro direto, pode ser também no fundo imobiliário, mas aí o fundo imobiliário já vai depender do seu perfil de risco, as ações também vai depender do seu perfil de risco, tem que ver em quanto tempo você vai utilizar esse dinheiro, porque pensou em renda variável, pensou em médio e longo prazo. Jamais invista em renda variável para curto prazo. A gente sempre usa aqui uma média de pelo menos 5 a 7 anos para frente para pensar em investimentos em renda variável. Ideal de 10 anos para frente. Ideal para renda variável é isso, é de 7, 10 anos para frente. Mas menos que 5, jamais coloque o seu dinheiro na renda variável, porque existe oscilação e a oscilação ela é muito grande. É só lembrar a pandemia que a gente teve agora recente, 2020. Em março de 2020 teve uma queda, alguns ativos chegaram a cair de 50%, 60%. Você já pensou se você tinha feito o investimento e teve um caso de um colega, ele teve ali o azar, enfim, não sei também, por falta também de conhecimento. Em fevereiro de 2020, ele botou 30 mil reais em fundo imobiliário. E seguiu lá uma famosa, uma casa aí de análise famosa, e que estava falando que ia bombar fundo imobiliário, não sei o quê. E, de fato, teoricamente, o fundo imobiliário estava para bombar naquele ano de 2020 mesmo. Só que só esqueceu de lembrá-la com os chineses, né? De conversar com os chineses o que aconteceu lá em relação à pandemia, né? E aí, então, veio a pandemia no mês seguinte, e dos 30 mil,
caiu para 15, o que ele tinha investido, e aí por desespero também, não sabia o que tinha feito, ele tinha feito da forma errada, entrou na hora errada, de maneira errada, ele simplesmente sacou lá os 15 mil, vendeu tudo e perdeu 15 mil reais ali em um mês praticamente. Se ele tivesse esperado 4 meses, 5 meses depois, ele teria recuperado todo o dinheiro, não teria perdido nada e o dinheiro continuaria trabalhando por ele ali. Então depende muito. Então jamais coloque em renda variável o seu dinheiro que é para curtíssimo prazo. Então, quero casar daqui a 2 anos, quero fazer uma viagem para Disney, quero levar minha filha para viagem na Disney daqui a 2 anos. Vou botar meu dinheiro em ação. Jamais faça isso. Aí para isso a gente tem várias opções de Bem ativo de renda fixa. melhores. Que a gente gosta muito de Tesouro Direto. Ali hoje em dia, o Tesouro Direto ele expandiu tanto, tem várias opções dentro do próprio programa Tesouro Direto. A gente tem várias opções com prazos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então você consegue montar uma estratégia para curtíssimo prazo. Aí longo prazo, sim, longo prazo a gente pode montar algo mais diversificado. Aí já entra fundo imobiliário, entra ação brasileira, entra investimento no exterior, se fizer sentido para você, entra criptomoeda, se fizer sentido, se você preferir risco aceitar. Então, assim, isso a gente vai montando essa carteira de acordo realmente com a sua necessidade. Por isso que a gente sempre gosta de algo individual e personalizado. A gente não faz nada genérico, a gente não acredita muito nessa questão de carteira recomendada, por exemplo, porque cada médico tem o seu momento. E a gente está comprovando isso agora nesses atendimentos que a gente vem fazendo, porque realmente cada colega chega com uma necessidade. Muitos, por exemplo, chegam com dívidas absurdas. Fiz um atendimento recente, um colega tinha uma dívida de 140 mil reais com cartão de crédito. O outro, 400 mil da época da faculdade. Já tinha 10 anos de formado e estava devendo FIES. E aí dessa dívida do FIES, ela foi juros sobre juros, não estava conseguindo pagar. Teve que pedir dinheiro emprestado. Desse dinheiro emprestado já foi dinheiro com a agiota. Então, assim, ele estava numa situação que ele não sabia mais o que fazer, totalmente desesperado. Segundo as próprias palavras dele, não estava nem conseguindo dormir mais, não sabia mais o que fazer. Aí achou nosso perfil, conversou, batemos ali um papo, agendamos um atendimento, a gente conseguiu ali montar uma estratégia. E ele, assim, algumas semanas depois, graças a Deus, ele deu um feedback pra gente que tinha ali conseguido resolver já boa parte dos problemas dele, conseguiu ali fazer vários ajustes. E aí, então, a gente conseguiu resolver essa situação. Então, é isso. Precisamente ter, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua necessidade. Não existe um padrão. Por isso que a gente até, por exemplo, aqui, a gente tinha conversado com o doutor que aqui a gente não faz no tipo de recomendação, até porque além de não ser permitido de fazer esse tipo de recomendação, não tem como fazer porque eu não sei a sua situação, né? Então, essa situação da previdência privada é um caso específico. Se você tiver mais de 10 anos, for PGBL, aí talvez faça sentido sacar. Mas, por exemplo, colocou o dinheiro ano passado e já quer sacar agora. Por que você quer sacar agora? Aí você errou em ter colocado dinheiro na Previdência. Porque se você queria dinheiro no curto prazo, Previdência privada jamais deve ser também investimento para curto prazo. No mínimo, para você ficar na Previdência privada, são 10 anos. Então, tem que ter realmente ser sempre analisado caso a caso. Excelente, muito bom. Ela colocou lá depois que o objetivo dela era tirar desse investimento, era tirar da Previdência para colocar em outros investimentos. Então, você já viu aí, Jane, que vai depender, né? Se for aquela tabela regressiva que a maioria acaba utilizando, né? Aí você poderia tirar, claro, pagaria o imposto, que é 10%, e aí investiria em outros ativos aí, montando uma carteira eficiente aí para você, porque você já não teria mais o benefício, digamos assim, tributário. Ainda manteria o benefício da sucessão, né? Lembra que a Previdência, ela não entra no seu inventário em Houve caso uma de morte. tentativa de mudança disso, né? Mas por enquanto ainda não vingou essa mudança. Então, essa é uma vantagem que outros produtos de investimento não têm. Mas, de qualquer forma, muito boa aí a sua pergunta, tá? E falando aqui, Thiago, sobre como a gente colocou aqui, né? Pessoas, por exemplo, que tem grande quantidade do seu patrimônio em um ou poucos ativos, quando esses ativos variam muito, e eles vão variar, muitos deles, principalmente alguns títulos públicos atrelados a IPCA, ou até mesmo ações, fundos imobiliários, e aí a pessoa sofre, né? Porque ela vê o patrimônio dela reduzindo muito numa variação. E aí, às vezes, ela se desespera, acaba vendendo tudo e amargando prejuízo. É importante, pessoal, quando você monta uma carteira eficiente, que a gente fala aqui, quando você monta uma carteira eficiente de ativos, você tem que entender que o seu ativo é bom. E se o seu ativo é bom, e você, claro, você confia em você como investidor, ou confia no time que está te assessorando, ou quem quer que seja, uma queda dessa
é uma oportunidade muito grande para você adquirir ativo bom a preço baixo e não se desfazer do seu ativo. Eu sei que isso é uma mudança de mindset grande, nem todo mundo consegue tolerar isso, mas o mercado é assim. Veja, se a gente comprasse ativo sempre a preço mais alto, seria muito difícil acumular patrimônio. A gente acumula comprando em períodos de queda. Então, todo mundo, quando vê uma liquidação, corre lá para comprar e compra muito. Né? Vai, tem uma liquidação aqui no supermercado tal, tem uma liquidação na loja tal, aí todo mundo corre. Mas quando é Black Friday agora, ação, né? fundo imobiliário, o pessoal, quando vê a liquidação, fica desesperado, né? É uma coisa até meio contraditória, assim, mas é questão de mentalidade mesmo. Então, se você está confiante no trabalho que está sendo feito, você entende um pouco do mercado, também não pode ser totalmente leigo. Às vezes, olha, caiu aqui 30% esse fundo, mas é um fundo bom, é um fundo que tem bons resultados, bem gerido, enfim, tem uma série de critérios para isso. Eu vou aproveitar para adquirir um pouco mais desse fundo a um preço descontado, né? Que é assim que o meu patrimônio vai crescendo. Comprando na baixa, entre aspas, né? E vendendo na alta, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal da diversificação, que é justamente você reduzir esse impacto de um ou dois ativos na sua carteira. Exatamente. Nesse ponto aí é bem interessante, né? A pessoa vê a promoção no shopping e quer comprar, né? Black Friday agora. Vê a promoção e quer Exato. comprar. O problema é que a Mas se pessoa tiver uma desassocia. Black Friday na B3, a galera toda se desespera e sai correndo Diz- vendendo tudo, né? 19 de março de 2020 foi um dia inesquecível. De tudo tinha caído absurdamente. Infelizmente, o dinheiro era finito, né? Ainda era infinito para comprar de tanta coisa que ficou barata naquele dia. Exato. Que foi justamente o auge ali, que teve várias quedas ali, enfim. Que ativos caindo 50%, 60%, Teve infelizmente. circuit Claro, break, eu teve uma acho, questão. nesse dia. Foram 7 circuit breaks em uma sequência de vários dias, então realmente foi algo assim incrível. Mas precisa ter essa mudança de mindset. Mas o problema todo é que a pessoa, os colegas médicos, e não serve só para médicos, serve para outros profissionais mesmo, ou outras pessoas que fazem a parte de investimento, é que elas desassociam a bolsa de valores com a realidade. Então elas acham que a bolsa de valores, aquilo que está comprando, é só um código, é só um número. Na verdade não, aquilo ali é uma empresa. Você tem aqui, por exemplo, a gente tem aqui a Drogazil, uma farmácia famosa. Você está comprando participação societária naquela empresa. Então não é o RADL lá. Você não está comprando aquele código. Você está comprando a empresa. Fundo imobiliário. A gente tem aqui fundo imobiliário de shopping. Você não está comprando aquele código ali XPML, HSML, enfim, HGBS. Você está comprando uma participação em um shopping. Não é de um shopping, não, em vários shoppings espalhados por todo o Brasil. Então, precisa ter essa associação. Não pode achar que é só um código, só aqueles números ali mudando toda hora. Não, na verdade aquilo ali é uma empresa, tem gente trabalhando nela, tem gente trabalhando por você, é por isso que a gente fala, o dinheiro está trabalhando por você. É porque na verdade você se torna sócio de ativos, no caso das ações, se torna cotista, por exemplo, de fundos imobiliários, e tem lá um gestor, tem um administrador, tem várias pessoas trabalhando, enquanto você está aí colocando, você que está fazendo a parte de renda ativa, está trabalhando, separando uma parte, colocando essa parte para trabalhar por você, e tem pessoas trabalhando para você para poder gerar essa renda, e você precisa então ter essa associação, não é só um código. Com essa mudança, já começa por aí a mudança, você já consegue então ter uma noção de que realmente. Então, tá barato, caiu o preço, mas assim, por exemplo, o Banco Itaú da vida cai ali 30%. Será que o Itaú vai quebrar a ponto de estar descontado 30%? Claro, a gente precisa ver, analisar, tentar entender se foi alguma coisa esporádica ou se foi algo realmente importante que pode ter acontecido. Mas não, a maioria das vezes não. Poxa, o Itaú ali um banco antigo, todo ano vem dando lucro, todo o tempo está tendo lucro. É um ponto que a gente leva muito em consideração a questão da quando a gente analisa ações. Aquela empresa é lucrativa, uma VEG da vida que é muito famosa, ano após ano vem lucrando, lucro, e cada vez lucros maiores, batendo recorde de lucros. Então, não tem como deixar de investir, se tornar sócio de uma empresa dessa, porque você está vendo que realmente aquela empresa está trabalhando para você e você então vai querer ter uma participação societária. Então, você tem que ter esse mindset de que você está se tornando sócio. Você não está comprando um código, você não está comprando um papel, porque antigamente tinha também essa questão, né? Lá nos primórdios, a bolsa de valores, você comprava um papel de fato, né? Você tinha um papel da ação, tudo. Então veio esse detalhe, veio o cupom. Exatamente. Então, ainda tem gente que pode ter essa ideia ainda, mas não. E hoje tudo digital, então não tem nada mais de papel, nada disso. Mas você está comprando uma sociedade, você está se tornando sócio daquela empresa, cotista do fundo imobiliário, então precisa ter essa mudança de mindset. E aí entra a questão da diversificação. Porque justamente, por exemplo, agora, a gente passou agora nos últimos dias uma valorização importante do dólar. Então, quem tem, por exemplo, uma carteira diversificada em ativos de renda fixa, ativos de renda variável, seja fundo imobiliário, seja ação, tem investimento no exterior, tem criptomoeda, por exemplo, Bitcoin está bombando.
Então, quando você tem uma carteira, por exemplo, com esses 5 classes de ativos, se uma classe está caindo, a outra vai estar subindo. Então, isso vai, na média, você vai estar conseguindo ter uma boa valorização na sua carteira. E isso vai te fazer dormir tranquilo à noite, porque você sabe que, bem, ó, essa aqui caiu 10%, mas a outra subiu 50%. Então, na média, você vai conseguindo ter uma boa valorização no seu patrimônio ao longo do tempo. Agora, é ter a tranquilidade e ter uma estratégia bem definida em saber que, olha, nesse momento caiu, bem, caiu aqui 50%, mas por que caiu 50%? Será que foi algo momentâneo? Será que de repente deu uma oportunidade? Ou será que realmente aquela empresa acabou? É diferente, por exemplo, no caso da Americana. A Americana caiu, aquela queda ali de 80%, 90%, é porque teve fraude, prejuízo absurdo. Aí é um caso à parte. Mas se for uma empresa como Itaú da vida, não faz sentido. Tem promoção? Esse ativo faz sentido na minha carteira? Será que não é o momento de comprar mais? E é nesse momento que a gente consegue fazer com que o nosso patrimônio cresça de maneira mais rápida. É aproveitando essas oportunidades. Excelente. Como o grande amigo aí, o doutor Victor Valério, o doutor investidor, está colocando aqui. Isso que é importante, é você saber, né, ou entender de avaliação de empresa. E avaliar a empresa, pessoal, é muito parecido com avaliar a saúde de uma pessoa, né? Você tem os parâmetros que você utiliza, você tem uma fotografia de como a empresa está hoje e depois compara esses indicadores ao longo do tempo para você traçar uma tendência, né? Se é uma tendência de melhora, se é tendência... Então, por exemplo, se você for avaliar uma pessoa para você utilizasse a glicemia, a pressão arterial, a mucosa e a frequência cardíaca, aí você iria comparar ao longo do tempo esses indicadores ou outros que sejam, que são muitos inclusive, e você teria uma fotografia, aí você ia vendo ao longo do tempo, ó, a glicemia está subindo, a pressão arterial está subindo, a frequência cardíaca está ficando irregular, e você já ia dizer, olha, essa pessoa está indo para o caminho da doença. Mas né, o inverso, olha, a pressão arterial está boa, a glicemia está ok e tal, e aí você iria para o caminho da saúde, e mais ou menos é isso. Existem inúmeros indicadores que podem ser usados, existem alguns mais usados, outros menos, e existem outras análises, avaliação de balanços e etc., que tem que ser feito. Mas o importante é entender que, ao comprar um ativo, você não está comprando um código, nem um número, você está comprando uma participação dentro de um negócio que é muito maior, né? Você está comprando lá, se é uma ação, você está comprando uma participação dentro de uma empresa. Se é um fundo imobiliário, você está comprando cotas de vários shoppings, hotéis, faculdades, galpões. Hospital, sim. Como? Tem hospital também, tem fundo Hospital, imobiliário de hospital, apesar de não ser tão bom assim, mas tem também. Sim, então, é isso aí, é entender que você está participando de um negócio e não está simplesmente ali, como muitos pensam, na jogatina, né? Naquele sobe e desce ali, aquela coisa frenética. Muito legal. E com uma vantagem muito grande, né? Porque você com pouco patrimônio, você consegue se tornar sócio, né, dessas grandes empresas, consegue se tornar cotista desses fundos imobiliários. Para você, por exemplo, porque tem gente que pensa assim, mas é melhor comprar um imóvel que eu tenha ali a posse do imóvel, então vou ficar aquele imóvel para mim, está no meu nome, e eu vou poder receber aquele aluguel. Só que você esquece que para você comprar um imóvel, você precisa, por exemplo, de 500 mil reais para comprar um imóvel. E aí, para fundo imobiliário, não. Com 10 reais você já compra uma cota. E você já tem diversificação uma absurda de ativos do país todo. E outro detalhe, você precisou vender aquele imóvel. Você vai conseguir vender só o quarto do imóvel? Só a sala? Não, você não vai conseguir. Você vai ter que vender o imóvel todo e vai ter que, muito provavelmente, vender ele por um bom desconto se você precisar de dinheiro com urgência. Na Bolsa de Valores, não. Você vende, 2 dias úteis, o dinheiro está na sua conta. Se você tiver 500 mil investido num fundo imobiliário, você consegue vender 10 mil, consegue vender 20 mil, consegue vender o valor que você quiser. Você não precisa se desfazer de todo o seu patrimônio e nem vai também sair vendendo a qualquer preço, porque você consegue ali ter o tempo para ir negociando. Diferente de um imóvel, por exemplo, físico, em que para você conseguir o dinheiro rápido, você vai ter que dar muito desconto e vai perder uma boa parte do seu patrimônio. Exatamente. Essa é uma peculiaridade legal, assim, uma peculiaridade boa dos fundos imobiliários, né? Você pode fracionar. Eu sempre digo, né? Se você tem um imóvel de 1 milhão e precisa de 200 mil, você não pode vender só a cozinha do seu imóvel. Exatamente. Ou você vende de tudo ou não vende, né? Já fundo imobiliário não, você consegue essa fracionabilidade. Muito legal. O Victor colocou aqui, entender que também fundo imobiliário cai hoje por conta da renda fixa, né? Que paga muito. E então, se estiver alocado em bons ativos, tem que ter paciência, exatamente. Está tendo muita promoção em fundo imobiliário. Eu quero
colocar uma coisa para vocês aqui. Cuidado com números ilusórios, tá? Renda fixa paga muito? Bruto, sim. Mas líquido, não. Porque senão não seria renda fixa, né? Uma das características da renda fixa é que ela é fixa. E por ser fixa, ela rende pouco comparado com outros ativos. Então, você diz assim, hoje eu estou ganhando 11,75, né? Que é o que está a taxa Selic, vamos supor, algo em torno disso. Mas isso 11,25, você é tem 11,25. 11,25, né? Isso. Mas aí você tem que tirar daí a inflação do período, a tributação, de tal forma que vai sobrar para você aí uns 5%, 4 a 5% ao ano, no máximo, de rendimento líquido, né? Que é o que Líquido, interessa para a exatamente. gente. O que Sim. interessa é quanto você ganhou, tirando a inflação e tirando o governo, que vai morder uma parte aí da sua renda fixa, tá? Então tem que ter esse cuidado também. Bruto paga muito, mas muito que eu digo, né? Comparado aí com o fundo. Já, por exemplo, o rendimento de fundo imobiliário, pessoal, ele é isento de imposto. Aquele ganho mensal que você tem, que eles chamam de yield mensal, você não paga tributo, não tem tributo em cima, é líquido, né? E geralmente, se você fizer a comparação entre alugar um imóvel e rendimento de fundo imobiliário, o Mais do que o rendimento de dobro. fundo imobiliário costuma ser bem melhor, além de não ser tributado, né? Então, tem várias vantagens aí que a gente pode, inclusive, programar uma live para falar só disso, tá, Thiago? Fundo imobiliário é o ativo que a gente mais gosta, que a gente mais estuda, enfim. Excelente. Mas é inclusive, muito inclusive, já dando um spoiler aqui, tem um livro novo surgindo aí que vai abordar com mais detalhes esse ativo que a gente mais gosta, que são os fundos imobiliários. excelente. Olha só, pessoal, já são 21 horas e 2 minutos, o tempo voou, né? Eu já até mudei de lugar aqui para a live. Várias pessoas aqui participaram. O pessoal que está aqui, que não segue o perfil, eu peço que sigam aqui o Francinaldo _ Metamédico, para estarem se mantendo atualizados sobre questões relacionadas à carreira médica. Pessoal de São Luís, amanhã estarei em São Luís para participar do evento no sábado, com SEB, tá, pessoal? Tenho muitos amigos aí em São Luís. É um evento muito bom aí sobre finanças e saúde, né? O nome da palestra que eu vou falar é Enriquecer faz bem à saúde, então tudo a ver. E quero agradecer o Thiago pela participação. Thiago, queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores e dizer para vocês que é isso, né? Você tem que ser bom médico, tem que ser bom tecnicamente, mas você tem que aprender outras habilidades. E uma delas é aprender a investir, aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, para que você não tenha que trabalhar até morrer, tá bom? Obrigado aí, Thiago. Deixo com você e uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Francinaldo, pelo convite. Foi um bate-papo muito, muito legal. Se deixar aqui, a gente vai várias horas, porque realmente o assunto é muito interessante, a gente gosta muito realmente de falar sobre o tema. E realmente, assim, a mensagem é isso, é o que você falou. Realmente o médico precisa ter esse start, né, de querer saber, de querer entender um pouco sobre a parte do dinheiro, sobre a parte de investimento. Você não precisa se tornar um especialista, não precisa tirar certificado, não precisa ficar acompanhando a notícia do mercado financeiro, que ele vai e vem da bolsa ali o tempo todo. Você não precisa de nada disso. Você precisa ter esse start, parar de procrastinar, que é um ponto importante. O colega sempre vai deixando para depois. Não, depois eu vejo, ano que vem eu vejo, agora estou estudando, agora estou fazendo isso, ano que vem eu vejo. E o tempo vai passando e vai chegar aquele momento que você vai dizer, poxa, poderia ter começado ali há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e agora estou aqui, não tenho patrimônio, ou meu patrimônio é insuficiente, vou ter que trabalhar mais, e você vai ver que ao longo do tempo a inflação vai corroer cada vez mais o seu dinheiro, como a gente falou aqui, as coisas vão ficar cada vez mais caras. Agora é essa época que surge, né? Tem que pagar escola, uma rematrícula de escola, um monte de coisa. Aí você vai vendo o quanto a inflação ela realmente corrói o nosso patrimônio. Então você precisa ter esse start, mudar ali uma chave na cabeça, saber que você não pode ser só médico. Não existe esse negócio que eu sou médico e vou ser médico o resto da vida, só tenho que fazer só medicina. Tem que saber atender o paciente, eu tenho que saber ser um médico técnico, ultra especialista, tecnicamente, e só tenho que saber isso. Não. Você, como a gente abordou, né? Você não vai querer ser o suficiente. Pode ganhar bem, mas se você não separar uma parte do dinheiro, você não vai ter acumulado patrimônio, e aí você não vai saber gerir ali seu consultório, você não vai já saber lidar ali com o público. Tem colegas, por exemplo, que não conseguem ter essa mentalidade, aí acabam às vezes, tendo que sair da medicina porque não conseguem ali lidar, começam a ter burnout, doença, depressão, e assim vai. Tem toda essa parte mental também que influencia muito na questão dos colegas médicos que começam a trabalhar, começam a ver que o dinheiro não está sendo suficiente, que o tempo está passando,
e que aí agora não sabe mais o que fazer, e aí acha que tem que ser só médico, pode abrir não precisa necessariamente abrir uma coisa na área médica, não. Pode estudar, estuda outras coisas, abre outra área, abre uma empresa em algum outro setor. Hoje em dia, a rede social aqui facilitou demais, você consegue, entra aqui no perfil, você consegue pesquisar um pouquinho uma coisa ou outra, ou então você já tem uma expertise, pô, você é super especialista numa determinada área da medicina. Por que você não pode empacotar isso e começar a fazer um curso para ensinar outros colegas? Então, assim, hoje você precisa realmente abrir essa mente aí para essa questão do empreendedorismo, porque vai te ajudar com certeza de saber realmente lidar com as finanças para poder não chegar lá com 70, 80 anos, você infelizmente está tendo que pegar todos os plantões, como você falou aí. Ganhar o mesmo que o recém-formado ganha é complicado. Mas é isso, eu queria realmente agradecer. E mais uma vez, quem não conhece a gente, pedir para nos seguir, aqui nos acompanhar. Nosso livro, como eu falei, está dentro do link da bio, é só clicar lá, tanto o livro físico, que a gente manda para sua casa, com frete grátis para todo o Brasil. Já alcançamos aí a marca de mais de 1.000 livros vendidos. E esse livro digital também, que a gente lançou agora domingo, a gente então também está no link da bio, é só lá acessar e a gente vai estar à disposição também para, se quiser bater papo, se quiser conversar, tirar alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. E tem também nosso atendimento, se quiser ir um pouco mais além, tem nossa consultoria individual e tem também nosso programa de acompanhamento individual e personalizado, que é exclusivo para médicos, para poder ajudar os colegas médicos a realmente otimizar as finanças, receber renda passiva mensal e multiplicar o patrimônio. Excelente, Tiago. Obrigado. Boa noite a todos e até a nossa próxima live. Um abraço. Boa noite. Até mais.